Fala pessoal, professor Fábio Henrique aqui com vocês do meu treino de hoje, Estúdio de Treinamento Funcional. Pessoal, estou aqui para falar com vocês um pouquinho da nossa consultoria de treinamento, tá certo? Online, via aplicativo. Esse aplicativo aí que está aí na imagem no telefone, tá certo? Vou tentar passar para vocês aí como é que se dá o nosso trabalho, como é que a gente passa a questão de prescrição de movimentação, que a gente trabalha muito na questão de movimento, tá ok? Então, nós mesmos produzimos nossos exercícios, nossos materiais para que nossos alunos eles desenvolvam as suas atividades, ok? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma imagenzinha aqui, que é do nosso app. Então, que está no meu Instagram, deixa eu botar aqui, ó. O nosso aplicativo, estou aqui no cantinho aqui, o nosso aplicativo é esse, o NexoFit, tá, pessoal? A gente tem aqui, ó, os alunos cadastrados, o ranking desses alunos, esquece aqui que é financeiro, as aulas que tem, as avaliações, os exercícios que a gente tem. Então, quando eu entro na minha barra aqui de alunos, eu tenho meus alunos aqui cadastrados, tá ok? E aí segue toda uma sequência lá para baixo dos alunos cadastrados. Se a gente pegar aqui, ó, esse alterzinho aqui, ele fala que é o treino do aluno, no caso. Aqui é a avaliação do aluno. Aqui a gente tem a periodização desse aluno. Aqui é enviar uma mensagem para o aluno, se a gente quiser, certo? E aqui é a questão de redefinição de senha. Se a gente pegar um aluno aqui e clicar no treino dele, ó, cliquei no aluno, tem aqui Emanuele, tá certo? Treino A, mobilidade, força. Vou botar a data do cadastramento foi dia 12, tá certo? E aqui eu vou botar para visualizar esse trabalho. Então, o aluno ele tem aqui todo o GIFzinho, certo? Como é o trabalho, mobilidade, alcançar os pés, sentado. Então, tem toda a descrição, como é que o aluno deve realizar na nota. A carga aqui é PC e peso do corpo, só questão ilustrativa mesmo, intervalo aqui 10 segundos entre as séries. E na nota aqui eu coloco, ó, realizar 2 séries de 8 repetições, descansar 10 segundos entre as séries. Então, assim, bem simples, mas eu poderia muito bem intensificar um pouquinho mais aqui, certo? Mas como o aluno ele já compreende o exercício, aqui eu poderia colocar na descrição da nota, segurar na isometria por 10 segundos nos pés. Conseguiu alcançar os pés, segura lá por 10 segundos. E assim, mas como o aluno já conhece o tipo de trabalho, e ó, tem todo um trabalho aqui, toda a construção, tá certo, do trabalho, do treino. É um treino voltado mais para mobilidade, um trabalho de estabilidade, poucos exercícios de força. É um aluno que está voltando a se exercitar há mais de anos parada, certo? Então, o aluno ele não treina se ele não quiser. Hoje ficou assim acessível demais de poder o profissional da educação física acompanhar o aluno dele, o nosso aluno no caso, né, com uma orientação bem eficiente, certo? De você saber o que é que você está passando, de você entender o que é que o aluno está se queixando, em qual exercício, em qual momento ele pode comentar em cada fase lá do treino, do trabalho. Já já eu vou tirar essa parte espelhada aqui que está atrás de mim para vocês visualizarem. Eu vou mostrar vocês no próprio aplicativo, tá? No telefone, como é que fica. E aí, pessoal, deixa eu voltar essa tela aqui para mim. Deixa eu tirar o espelhamento, que é essa parte que está atrás aqui, para eu mostrar a vocês como é que fica no aparelho, tá? Deixa eu tirar aqui, é bem rapidinho. Vamos lá. Aí aqui, ó, se vocês verem, eu estou no meu quarto. Eu vou entrar aqui no aplicativo, já está aberto, tá? Já cadastrei já. Ó. Aqui é como o aluno ele vai receber o treino. Tem toda a imagem aqui, treino, avaliações, gráficos, calendário.
O gráfico ele só vai acompanhar quando o aluno ele faz a avaliação e aí o gráfico ele começa a se mexer da primeira avaliação para as demais avaliações. Aí o gráfico ele vai começar a mostrar a evolução desse aluno, tá ok? Se a gente clicar aqui ó, nesse aluno, a gente clicou em treinos, tá certo? Se vocês, não sei se dá para olhar aí, tá certo? E aqui a gente tem 2, 4, 6 modelos de treino. E aí o aluno ele vai escolher aqui qual treino ele vai fazer. Eu vou botar aqui um trabalho de liberação miofascial, por exemplo, onde a gente estimula muito o trabalho com o foam roll, que é um rolo de espuma. Se vocês olharem aqui, ó, tá vendo aqui? E aqui ele vai rolar para cima, tem todo o trabalho que deve ser feito, a nota, tudinho descrita, como é que é a execução, fora o gifzinho que ele vai estar observando na imagem, né? E aqui esse botãozinho aqui, ó, o verde, que é para iniciar o treino, e o vermelho aqui para finalizar. Quando ele finalizar o treino, eu, Fábio Henrique, irei receber uma mensagem que essa pessoa treinou no dia de hoje, certo? E aí, se ele se queixar de alguma coisa, ele pode mandar uma mensagem pelo próprio chat do aplicativo, e aí eu vou receber. Caso não, ele vem direto no WhatsApp, no meu WhatsApp, e entra em contato comigo. E aí eu vou entrar e dar uma verificada no exercício do que é que ele se queixou para a gente organizar de novo. Tá ok? Deixa eu espelhar novamente aqui para ficar um pouquinho mais legal, para não ficar essa imagem de fundo aí. Mas vamos lá, pessoal. Aí o pessoal fica perguntando, poxa, Fábio, os exercícios que tu passa aí de mobilidade são legais, como é que tu trabalha isso dentro do teu aplicativo? E aí o pessoal começa a se queixar qual a função do exercício, qual a finalidade do exercício, começa a ter vários questionamentos, né? Então, deixa eu entrar aqui na minha rede social aqui, deixa eu vir aqui, ó, no meu Instagram. Esse aqui é o meu Instagram, ó, Fábio Henrique _professor. Quem quiser e puder me seguir, eu agradeço e a gente vai estar sempre colocando mensagens positivas aí para frente e falando um pouquinho de exercício, né? Então, pessoal, deixa eu baixar aqui. Desse exercício aqui, ó, gerou alguns comentários, pessoas vieram no meu direct perguntar se poderia fazer, como era que fazia. Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Eu coloquei um play. Pessoal, na descrição desse vídeo, desse gifzinho que eu postei lá, eu coloco que foi um trabalho de mobilidade, de estabilidade, trabalho de coordenação, trabalho de força e um trabalho cardio, tá ok? Vamos lá. Se a gente parar para pensar aqui, nesse exercício, se vocês observarem o meu quadril, existe um trabalho aqui de mobilidade do meu quadril. Essa transferência aqui das pernas para um lado para o outro, certo? Existe esse trabalho de mobilidade aqui do quadril. Junto, atrelado a isso, a gente tem, subindo um pouquinho mais, uma mobilidade torácica. Se você observar, o tórax ele começa a mover, tá ok? Atrelado a esse trabalho de mobilidade torácica, a gente sobe um pouquinho para a cintura escapular, lá meus ombros. Existe um trabalho aqui no ombro de mobilidade e estabilidade ao mesmo tempo. Veja só. Quando eu preciso trocar, modificar a posição, a minha mão ela entra como um trabalho aqui de estabilidade. Por quê? Eu preciso apoiar a mão para que eu gere força e eu transfira essa energia do solo para meu ombro. Então, nesse momento, quando eu giro o tronco, existe o trabalho de estabilidade. Quando eu vou precisar voltar, eu preciso ter uma mobilidade do meu ombro. Então, assim, existe um trabalho de mobilidade e estabilidade ao mesmo tempo nessa execução. Eu preciso ter esse drive motor, certo? De gerar essa estabilidade e ao mesmo tempo uma mobilidade. Com isso eu tenho que ter ativação de musculatura de core, de glúteo, perna que as coxas aqui vão estar bem ativadas, tá ok? Então, se a gente parar para pensar aqui, ó, a gente tem um trabalho de mobilidade, certo? Dos pilares de força, quadril, tórax e cintura escapular, certo? E aí a gente tem um trabalho de força de hemicorpo inferior, um trabalho de força de hemicorpo superior e inferior, no caso, certo? Minha mão ela precisa ser estável aqui e apoiar meu corpo para eu gerar essa força e fazer com que meu corpo ele não vá ao solo. Existe essa transferência de energia. Eu apoio minha mão,
e me movimento. Então, a energia ela vem do solo para a minha parte central do corpo, tá ok? Ela é um movimento praticamente rebote. Que geralmente quando a gente vai fazer trabalho de força lineares, a gente faz o quê? É centro de gravidade para a extremidade. Então, a força ela vem do meu centro, do meu core. Eu trabalho respirações, trabalho a musculatura de core, vou empurrar alguma coisa, então a energia ela vem do centro de gravidade para a extremidade, tanto para M corpo inferior quanto para M corpo superior. Falei inferior mão, mas superior mão, inferior perna. Entenderam? Então, esse trabalho é um trabalho complexo, mas aí existem pessoas que falam assim, poxa, Fábio, mas só de olhar o exercício eu consegui fazer, certo? Porque eu tenho uma boa habilidade motora, eu tenho um bom condicionamento, eu me movimento muito bem. Eu disse, bom, legal. Porém, existe aqui alguns questionamentos. Você é uma pessoa que trabalha sentado, você é uma pessoa que trabalha no computador muito tempo, você tem uma tendinite já implantada de punho. Se for, tem que ter cuidado. Por quê? Esse movimento de apoio da minha mão no solo, ele precisa ser trabalhado antes. Trabalhos de mobilidade mesmo, de punho, específicos. Antes de você chegar a esse nível, tá certo? Existem trabalhos de mobilidade quadril, mobilidade torácica e mobilidade de cintura escapular. Então, eu preciso dar mobilidade às articulações que precisam ser móveis e estabilidade à articulação que precisa ser estável, tá? Até chegar a esse nível complexo. Parece simples, mas não é. A pessoa que tem algum problema articular, ela precisa entender e conhecer o seu corpo, certo? E aí o exercício ele vai ser escalonado. Você tem que construir o seu exercício. Não é chegar e executar por executar e cansar por cansar. Você tem que saber e entender o porquê e para que você está fazendo esse exercício. Todo exercício ele tem um fator subsequente. Eu construo um exercício para o próximo nível, tá ok? Aqui existe já toda uma construção de drive motor anterior. Antes de eu praticar, de executar esse movimento, existia um trabalho de mobilidade com o foam roll, um trabalho de ativação dos pilares de força, que é o quadril, tórax e a cintura escapular, dinâmico, tá ok? E aí eu entrei nessa base, nessa parte do exercício, como uma proposta de aquecimento dinâmico. E aqui, para mim, eu vou começar a ativar todo o meu corpo de forma global, gerando movimentação, criando um drive motor. Eu vou enriquecendo a minha cabeça com movimentos. Eu, Fábio, acredito muito nessa proposta de que eu ir para a esteira e só correr como forma de aquecimento. Eu acho pobre, no sentido de você conseguir exigir um pouco mais do aluno. Então, essa proposta em termos de aquecimento dinâmico, quando o aluno ele é um pouco avançado, o aluno ele consegue treinar movimento onde seu professor ele estimula o aluno a se movimentar. Isso aqui para a tua vida, teu cotidiano, vai te ajudar bastante, cara. Até para a cabeça, porque essa relação de você pensar para executar o movimento, isso ajuda muito, tá ok? Então, pessoal, esse tipo de trabalho aqui, esse exercício, eu executando foi como função e objetivo de aquecimento dinâmico. Dentro dessa proposta, eu utilizei mobilidade, estabilidade, força, coordenação, agilidade também, tá certo? E se a gente parar para pensar aqui, como existe uma movimentação limpa, boa, correta, eu posso estimular trabalhos aqui, um exemplo de 2 minutos, e onde eu vou fazer 20 segundos de execução e 10 segundos de descanso. Já é um volume um pouco mais intenso. Se a pessoa quiser trabalhar fazer um Tabata aqui, onde ele vai passar 4 minutos, nessa mesma proposta, fazendo 20 segundos de execução para 10 segundos de descanso, o volume ele já aumenta. Aí entra o questionamento. As articulações estão preparadas para suportar esse volume de trabalho? Então, a pessoa, mesmo treinada, ela tem que entender o contexto em que momento o exercício está sendo inserido. Você poderia muito bem pegar esse movimento comigo na minha rede social, eu sou profissional da educação física, e reproduzir ele. Mas reproduzir por reproduzir não quer dizer que você está treinando, tá? Esse exercício aqui, ele tem um fator e um objetivo avançado, mais à frente. O que é que eu vou fazer mais à frente
tendo esse exercício como proposta de planejamento de treino dentro dessa sessão. O que é que eu, Fábio, pretendo fazer no próximo treino? Então, todo exercício ele tem um fator e tem sua importância. Tá ok, pessoal? Qualquer dúvida que tiver, manda um direct para mim, entra lá no meu YouTube, entra lá aqui no meu Instagram, sem bronca nenhuma, a gente tira todas as dúvidas. Eu vou entrar aqui, ó, no meu YouTube, tem o professor aqui, Tiago Bourbon, estou eu aqui, o professor Tiago Bourbon, isso é no meu canal no YouTube, tá? Fábio HLG, vocês procurarem, vocês vão encontrar. Esse trabalho aqui, a gente fez um trabalho voltado para a população que está dentro de casa. Pessoas sedentárias, esse momento de pandemia, como é que as pessoas devem se movimentar, o para quê, o porquê. Então, a gente pensou aqui nas pessoas que, vamos dizer o seguinte, 46% da população brasileira é sedentária. A gente está falando de uma população cujos são mais de 210 milhões de brasileiros, certo? A última vez que eu vi esse dado pelo IBGE. E dentro desses 210 milhões, mais de 200, quase 211 e pouco, 46% não faz atividade física nenhuma, nem sequer 30 minutos diários de caminhada. Cara, a gente está falando um pouco mais de 97 milhões de pessoas sem fazer nada. Porém, existem os dados também do Conselho de Educação Física, o CREF, que 5% da população pratica alguma atividade física. A gente está falando nada mais, nada menos que mais ou menos aí 10,5 milhões de pessoas se exercitando. Se a gente parar para pensar, 97 milhões não faz nada e 10 milhões está fazendo alguma coisa, é muito pouco. Então, um dos objetivos desse canal nosso no YouTube é atingir essa população que está em casa, sedentária, que não consegue fazer nenhuma atividade física de maneira organizada, de maneira científica, planejada por um profissional da educação física. Então, esse canal nosso no YouTube é um canal gratuito. Tá lá alguns exercícios. O professor Tiago está executando um exercício mais simples. Eu estou executando um pouquinho mais complexo. Pode existir gente que mais treinado, que vai dizer assim, para mim tanto faz os dois, ou um ou outro, para mim é simples. Então, assim, a gente está pensando nas pessoas que não estão fazendo exercício em casa, tá ok? E aqui existe trabalho de mobilidade, aqui dinâmica, aqui, certo? De plano transverso. Eu e o professor Tiago executando. Então, pessoal, o objetivo do canal aqui no YouTube é esse, é gerar informação para que essas pessoas que não têm condições de chegar a uma orientação de qualidade, tá certo? Uma orientação onde as pessoas se preocupam sempre estar estudando, sempre estar com pessoas desenvolvendo a sua área de atuação, tá? Então, qualquer dúvida, pode falar comigo, podem deixar mensagem no YouTube, podem entrar em contato pelo Instagram que a gente tira e sana qualquer dúvida, tá ok? Eu voltei aqui para o meu Instagram, eu vou fechar aqui e vou espelhar novamente. Então, pessoal, o objetivo desse vídeo hoje foi mostrar para vocês como é o nosso trabalho de consultoria pelo aplicativo, tá certo? Tá aqui, ó, na imagem espelhada. Tirar dúvida de algumas pessoas que falaram um pouquinho do exercício lá que eu postei na minha rede social, de muita coordenação, de agilidade, de força, de mobilidade, e o pessoal ficou sem entender qual era a realidade, a verdadeira função daquele exercício. E aí a gente tirou um pouquinho da dúvida do pessoal aqui agora, tá? E tem também a nossa rede social lá, o YouTuber, que está lá disponível para todos, de graça, com informação de qualidade, tá certo? Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente, tira sem bronca nenhuma, pode entrar em contato aí via direct, Instagram, ou então pela própria mensagem lá, comenta lá em algumas dos vídeos que vocês visualizarem lá, tiver alguma dificuldade lá, alguma dúvida, pode comentar, que assim que possível eu vou responder a todos, tá ok? Fica aqui o meu agradecimento a vocês, um forte abraço e se cuidem, fiquem em casa e vida que segue e as coisas vão melhorar. Valeu, um forte abraço a todos.